paz do Senhor, me perdoe essa cara inchada. Eu acordei bem cedo hoje, estou acordada desde cedo. E eu estava orando, e quando eu oro, eu começo a chorar, quase sempre que eu estou orando. E incha mais ainda a minha cara, que já está inchada pelo amanhecer, né? A palavra que Deus me deu enquanto eu estava orando está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperou, o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e sacrifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nelas estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. A palavra do Senhor fala que Davi, num tempo em que estava tudo bem, surgiu um desejo no seu coração de construir um templo onde a presença do Senhor estivesse. A arca que Deus mandou Moisés fazer e colocar simbolizava a presença do Senhor. Aonde a arca estivesse, a presença do Senhor ali estaria. A palavra fala que a arca esteve na casa de um homem. Acordei pela manhã, não vou citar nomes para não errar. A casa esteve na casa de um homem em torno de mais ou menos 20 anos, uma coisa assim. E nada prosperou naquela casa. E, em compensação, esteve na casa de outro homem 3 meses e prosperou. A forma como muitas vezes nós tratamos a presença do Senhor, a casa do Senhor, a forma como desleixadamente deixamos de lado as coisas do Senhor, a presença do Senhor, faz com que venhamos a prosperar ou não. Muitas vezes nós vemos o ímpio, aquele que não pratica a justiça. Tem pessoas que confundem, pensam que o ímpio é aquela pessoa que não é crente. Não, pelo amor de Deus, tem nada a ver com isso. O ímpio é aquele que não pratica a justiça. Tem o justo, aquele que pratica a justiça, e o ímpio, aquele que não pratica a justiça. A palavra de Deus fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Eu estou em pecado se eu sei exatamente o que eu devo fazer. Ou seja, Deus está me dizendo o que eu preciso fazer. E é o que é certo, porque quando vem pensamentos de fazer, matar, roubar, destruir, enganar, trair, esses pensamentos não vêm da parte de Deus. Porque a palavra de Deus fala que Deus não pode tentar ninguém. A palavra que Deus me deu hoje é sobre a casa dele. Eu estava aqui ministrando, eu acordei de manhã, ia ter que pregar novamente aqui na igreja. E eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, novamente vou pregar sobre bebida. Eu não aguento, a palavra está ficando repetitiva, bebida. E Deus confirmou a palavra, porque uma pessoa que estava aqui conosco, mas que também congrega em outra igreja, ele veio e falou assim, pastora, lá nessa igreja, eles servem a Santa Ceia com vinho. Então, beber é ou não é pecado? Eu afirmo. Não adianta teólogo vir até mim falar que beber não é pecado. Isso é mentira, irmão. Não vai nessa, não. Todos aqueles que querem praticar alguma espécie de pecado vão te falar que não tem nada a ver aquilo. Crente e ímpio, crente e justo, são coisas diferentes. Satanás, ele é crente porque ele acredita que Deus existe, mas ele não pratica a justiça. Justo é aquele que pratica a justiça. Se eu sei que falar palavrão não agrada a Deus, então eu não devo falar, vou praticar a justiça. Se eu sei que falar palavras torpes, palavra que parece palavrão, ontem eu estava ouvindo um áudio de um pastor, ouvindo outros pastores,
Quanta palavra torpe. Se eu não tivesse certeza que era um pastor falando num grupo da igreja e que do outro lado tinha missionários, pastores, diácono, obreiro, membros muitas vezes até mais capacitados do que um pastor, porque não é uma carteirinha que faz a dignidade e o caráter de alguém, não é um papel, um cartão de plástico, é a essência. Se eu não soubesse, eu não diria que aqueles ali são crentes. Então, para mim, é ímpio. Não confunda as coisas. Então, a casa do Senhor. Davi colocou no coração fazer a casa do Senhor. E Deus se agradou disso, mas ele falou, não, Davi, teu filho fará. Por quê? Davi era homem de guerra, estava com as mãos sujas de sangue. Ou seja, aqui eu entendo que a casa do Senhor não pode ser feita de qualquer jeito. A casa do Senhor não pode ser feita de qualquer maneira. Aqui eu entendo que eu tenho que buscar santificação para tocar nas coisas do Senhor. Tem gente que vai lá na boca, usa droga, depois senta na bateria e toca. E muitas vezes, para não pecarmos, para não julgarmos, né? Para não botarmos a pessoa para fora, a gente fica falando. Até que tem uma hora que a igreja não entende, porque a igreja, os membros, eles estão de um lado, eles não sabem realmente o que está acontecendo do lado de cá. E a gente é obrigado a falar alguma coisa, e a pessoa vai embora falando mal dos pastores e todo mundo batendo palma, sem saber realmente o que aconteceu. Pessoas que às vezes bateram nas suas esposas, mulheres que agrediram seus maridos e seus filhos com palavras verbais, chegam na casa do Senhor fingindo uma santidade. Davi não pôde construir uma casa para Deus, apesar de ser homem de Deus, segundo o coração de Deus, porque suas mãos estavam sujas de sangue. Mas isso não impediu que Deus entrasse com uma promessa, porque Davi se esforçava para fazer o que era reto, o que era certo. E vinha de Deus que ele guerreasse, vinha de Deus que ele praticasse, que ele matasse aquelas pessoas, vinha de Deus as guerras que Davi travou. Vinha de Deus. Muitas vezes não conseguimos entender o querer de Deus, mas existe só dois povos, o povo de Deus e o povo de Deus que está servindo a Satanás. E o povo de Deus que está servindo a Satanás, independente se está dentro da casa, do templo ou fora do templo, será lançado no inferno junto com Satanás. Então existem dois povos, o povo de Deus e o povo de Deus que está servindo a Satanás. Não existe. Deus me deu uma vez uma visão do muro para eu entregar o meu filho. E de um lado estava uma luz imensa, enorme, e tinha anjos de branco, e Deus estava lá. E havia um muro, e do lado de cada muro, Satanás e seus anjos, tudo escuro, muito escuro, dava para ver só uma sombra assim, né? Aquelas sombras no meio daquelas trevas todas. E Deus mandou eu olhar para o muro. O muro estava escuro, o muro estava sem luz, e Deus falou, no meu reino não tem muro, o muro pertence a Satanás, meu inimigo. Falando ainda sobre a casa do Senhor, uma varoa veio me entregar uma visão. Eu não tenho dom de interpretação de sonhos, mas algumas vezes, quando algumas pessoas vieram falar o sonho, enquanto elas falavam, Deus foi me dando a revelação nitidamente. Ou seja, é um dom que eu tenho, mas apenas na hora que Ele quer, como sempre, como todos os dons, mas é um dom que é uma hora ou outra. E eu vou contar só metade. Ela pensando que era outra coisa, ela veio falar, ela falou, Márcia, eu sonhei que eu estava num caminho. E eu entrava, no caminho havia duas casas. De um lado havia uma casa que era feia por fora e bonita por dentro. E quando eu entrava nessa casa, a casa ficava feia por dentro também. E quando eu saía, a casa voltava a ficar bonita por dentro. E outras pessoas entravam nessa casa e essa casa continuava bonita. E do outro lado tinha uma casa que era bonita por dentro e por fora. E eu ficava, por que eu não fui com o pastor fulano? Por que eu não fui para essa casa bonita por dentro, por fora com o pastor fulano? Porque ela ficava no meio do caminho. O caminho é Jesus. Ela estava procurando, sem perceber, sem saber. Provavelmente deve ter falado uma frase e a frase deve ter subido como oração. Não somos nós que escolhemos a igreja que vamos ficar. É Deus que escolhe a igreja que nós vamos ficar. É Deus. Muitas vezes escolhemos sem perguntar ao Senhor e ficamos morrendo dentro do templo sem entender o que está acontecendo. Temos que perguntar ao Senhor, Senhor, onde eu tenho que congregar? Mas a verdade é que todos nós temos que congregar assim, não vai nessa onda de célula não.
Esse povo aí que faz célula aí, se eu for lá na Boca de Fumo agora na Vila Aliança, tá tendo tiroteio na Vila Aliança. Eu não moro na Vila Aliança. Mas se eu for lá evangelizar e catar lá aqueles bandidos lá, o pessoal das drogas, do tráfico, aceitar Jesus, eu levo para onde? Eu levo para essas células. Vão abrir a porta? Porque a palavra de Deus fala que ele veio para os doentes, não que os são. E Deus é bom, hein? Porque eu não sou boa assim, não. Eu já diria que ele veio para os doentes, não para os que se acham são. Porque a palavra de Deus fala que não há um justo, um sequer. Então não tem ninguém são realmente. Temos pecados escondidos. O próprio Davi fala, expurga-me, Senhor, os meus pecados que me são ocultos. Ou seja, tem coisas que nós pecamos que nem sabemos que somos pecadores. E Davi está ali pedindo ao Senhor que venha botar para fora o que tem dentro da casa, igreja que ele é, para que venha ser tratado e curado. Ainda falando sobre a casa do Senhor. Deus fez promessas a Davi, que o filho dele teria um reino de paz e construir a casa. E aqui em 2 Crônica 7,14, está justamente assim, que tudo que Salomão colocou no coração para fazer dentro da casa do Senhor, ele fez. E Deus falou que a casa dele seria casa de sacrifício. Tem muita gente indo para a casa do Senhor achando que é açougue, é supermercado, é tudo, menos casa de sacrifício, onde eu não tenho que ofertar nada ao Senhor. O sonho dessa menina, enquanto ela falava, Deus me deu a revelação e eu falei, fulana, esse caminho a Jesus. Eu falei para ela, eu não tenho dom de interpretação de sonho, mas enquanto você falava, Deus me dava a resposta. O caminho é Jesus, você tem buscado Jesus com todo o teu amor, com toda a tua alma, isso ficou claro. A casa que por fora era feia, bonita por dentro, é a nossa igreja. A nossa igreja está num quintal, porque até hoje não tivemos condições financeiras de alugar um lugar maior. Não tem entrada de dízimo, nem entrada de oferta. E o pouco que entra acaba indo para os gastos aqui da igreja, que a igreja tem um gasto, que nem eu sabia que tinha. E eu estou impressionada com isso. E você falou que a casa era bonita por dentro, ou seja, havia a presença do Senhor, mas não havia aparência exterior. Quando você entrava, ela ficava feia, porque Deus estava te falando que apesar dele estar dentro daqui, da nossa igreja, ela fez um olho desse tamanho. Não é para você congregar conosco, é para você ir para a igreja do pastor fulano, que é bonita por fora e é bonita por dentro. Ela ficou olhando com os olhos desse tamanho, porque ela pensou que eu ia falar, não, que eu jamais revelaria, mas na minha vida sempre vai prevalecer a vontade do Senhor, o que ele decidir. E se ele decidiu que ela tem que congregar lá, é lá que ela vai congregar, porque a vida dela tem que fluir. E é melhor obedecer do que sacrificar. Mas o que me chamou a atenção foi que Deus mostrou para ela. Ela disse que quando ela saía, ela entrava, a casa ficava feia. Quando ela saía, a casa voltava a ser bonita. E outras pessoas entravam e a casa continuava bonita. Ou seja, era para aquelas pessoas, eu falei para ela, essas pessoas que entraram, a casa continuava bonita porque era para elas congregar, é para elas congregar no quintal. A nossa igreja é um quintal, dentro do nosso quintal. Mas no seu caso não é. Então tem que prevalecer a vontade do Senhor sempre. Não é o que nós queremos, mas o que Deus quer. Mas o que me chamou a atenção é que essa casa que é um quintal, eu orando hoje ao Senhor, ontem teve ensaio dos jovens, e os jovens já entrando, bateu uma senhora no meu portão. Eu já ajudo essa mulher, se eu for falar, irmãos, eu já ajudo essa mulher há anos. Uma vez eu ia sair, olha só para ter uma ideia, eu ia lá para o centro da cidade, para o recreio, uma coisa assim, tinha que levar uns documentos para tudo quanto é lugar. E eu ouvi os gritos dela, vindo gritando de longe, batendo nos portões, gritando socorro, socorro, ninguém abriu o portão. E quando ela gritou aqui, eu falei, quem é? Falei, meio revoltada, mulher gritando, quase arrombando, arrombando meu portão, eu sou humana. E ela falou, eu sou a fulana, Márcia. E eu botei ela pra dentro, e ela falou, meu filho queria me bater, meu filho usou droga, queria me bater, tá alterado, quebrou a casa toda. E eu fui levar ela até lá. Irmão, outro dia aconteceu esse testemunho que eu tenho medo, mas foi o dia inteiro, o rapaz estava alterado, veio me tocando, eu perdendo a paciência. E depois eu pedi perdão a ele, eu falei, pô, você tem que entender que tu estava bêbado, mas não justifica eu ter gritado contigo. E no mesmo instante também, falamos juntinho, ele veio me pedir perdão. Por quê? Porque eu tô ajudando essa família um tempão, e depois que as drogas, não venha me dizer que cigarro de maconha não é pecado. Todas as pessoas que eu falei começaram com cigarro de maconha, e ele não foi diferente. E ele reconheceu que ele estava tão alterado, que ele quebrou a casa dele toda, quase bateu na mãe dele. E ele reconheceu que estava errado. Quando as drogas sumiram da cabeça dele, ele lembrou de quem eu era.
Eu já ajudo essa família há tanto tempo. E outro dia eu orando ali fora, que estavam botando muito lixo na frente da minha casa. Isso é Maria Mulambo. Maria Mulambo traz o lixo dela para botar na nossa casa. E eu fui orar lá fora e comecei a repreender a Maria Mulambo e mandar a Maria Mulambo levar de volta aquilo que ela tinha botado ali. A mãe dele passou e a mãe dele falou para mim assim: eu nunca mais vou entrar aí na tua igreja, porque meu filho estava ótimo, estava uma benção. Aí eu entrei um dia aí, meu filho, quando eu cheguei, estava todo alterado, quebrou. Isso já passa agora há pouco tempo. Eu estou ajudando ela há anos. Ela falou isso, não tem um mês que ela falou isso. Tem igual um soco, irmão. Tu ajuda pra caramba a pessoa fala. Pessoa aqui, em dia de Santa Ceia, eu reparei que a pessoa não ceava. Aí eu fui, chamei e falei: irmã, por que tu não ceia? Tu vejo que tu tá na igreja há anos, tu não é crente, não. Ela: sou. Mas por que tu não ceia? Ela: eu nunca me batizei. Eu falei: irmã, vou dar uma aula de batismo. Você vem que eu vou dar, vou explicar. Mas ali eu já comecei a falar. Eu já sabia que ela não ia voltar. Comecei a falar da necessidade de batismo, que ela precisava cear, que a Santa Ceia significa que fazemos parte da igreja, que fazemos parte do corpo de Cristo, que aceitamos a morte dele como Salvador. Precisamos nos batizar, passar nas águas. É necessário, todo aquele que crê e foi batizado será salvo. Eu acreditei que Jesus é meu Senhor e estou dentro da igreja. Não, batismo não, eu estou pecando. Se eu acreditei, eu estou dentro da igreja, já tenho que me batizar. E eu convenci ela. E ela estava visitando uma outra igreja, bonita por fora, bonita por dentro. E quando eu fui falar com ela: vai ter batismo agora sábado, ela não quis vir, disse que ia se batizar lá. E quando ela se batizou lá, o pastor dela recomendou que ela não visitasse mais nenhuma igreja. Eu de maneira nenhuma eu faço isso, irmão. Eu ensino o que é certo, o que é verdade. A pessoa visitando, vendo que tem algum engano, ela vai ver lá, né? Porque vai conhecer a palavra e vai saber o que é engano. Porque pode vir um visitante também aqui pregar engano. Então, ouvindo, a pessoa tem que conhecer a palavra e saber o que é engano. E quando ela me disse que não ia vir mais aqui, e logo em seguida, no dia que ela veio, eu ainda falei para ela, quando ela me falou isso, eu falei: irmã, seu pastor não falou para você não vir aqui? De repente isso aconteceu, seu filho quebrou lá, não foi porque você veio aqui na igreja, na nossa igreja. Foi porque você estava desobedecendo o teu pastor. Ela: deve ser. Aí ontem teve ensaio, irmão. Foi igual um soco ela falar isso. Você ajuda pra caramba uma pessoa, a pessoa não valoriza a tua igreja, ainda diz que aconteceu algo de ruim porque tu entrou na tua igreja, irmão. E eu falei para Deus: Deus, eu estou decepcionada, realmente eu estou decepcionada. Aí ontem, eu esperando, as crianças bateram no portão de novo, como sempre, como tem batido todos esses anos. Ela bateu novamente no meu portão. E eu falei para ela, não, e ela veio me pedir para que fosse lá orar, que tinha uma situação lá, pá. Eu vi que a situação não era de emergência, irmão, porque se fosse de emergência eu até iria. E já começa que ela bateu exatamente no horário que eu estava orando. Falei: Senhor, vai haver ensaio com as crianças 5 horas da tarde, ou seja, o horário já estava consagrado, né? E não era algo de emergência. Mas conforme eu olhei assim, depois que eu vi que não era algo para correr, vamos expulsar esse demônio, né? Que não era nada disso, ninguém manifestou lá, era algo que podia ser feito outra hora, mas ela queria que. Ainda tem isso. As pessoas acham que o pastor tem todo o tempo do mundo, é na hora que eu quero, no momento que eu quero. Se o pastor disser: olha, eu estou ocupada, ainda fazem bico. Mas a verdade é que naquele momento eu falei, e quando ela estava falando, entrou mais uma criança, e eu falei: vai lá na cozinha, as crianças estão lá tomando café. Ele já foi entrando, então ela viu as crianças entrando. Eu falei que as crianças estavam na cozinha e entrou mais uma. E eu perguntei para ela, eu falei: irmã, tu não falou que teu pastor proibiu você de vir aqui? Aí ela: não, ele não disse isso, ele disse que não era para eu estar vindo em outros lugares, né? E no caso o lugar era aqui. Aí eu falei: irmã, desculpa te perguntar, deixa eu te falar, vai ter ensaio agora, eu não vou poder, como você está vendo, está atrasado. Uma dos jovens começou a trabalhar agora em buffet, então vai vir uma jovem agora para pegar o personagem agora, para estar ensaiando a peça agora para o Dia dos Pais, para o dia 17 agora, para o culto jovem. Cadê o teu pastor, irmã? Aí o teu pastor, você tem que ir pegar essas coisas. Isso com o meu coração, irmão, vou confessar para vocês, tem muita coisa que eu tenho que me libertar ainda. Um pouco de mágoa. Pouco de mágoa. Quando dá ruim, irmão, é muita gente que me liga quando dá ruim. Mas a minha igreja quase não tem membros. Quase não tem. Mas bater no meu portão de manhã, de tarde, de noite, irmão. Mas na hora, é outras igrejas. Bonita por fora, bonita por dentro. Quem quer congregar no quintal? Mas quando dá ruim é pro quintal que vem bater. É a mim que vem procurar, é meu esposo que vem procurar.
E eu falei para ela, irmã, cadê o teu pastor? Tu tem que levar essas coisas pro teu pastor. Ele tem que vir aqui fazer uma visita, fazer um culto no seu lar. Não sou eu que tenho que ir lá fazer culto, como ela muitas vezes me pede. Já fiz cultos lá, tá, irmão? Não foi... Isso é coisa de anos, já estou ajudando há anos, irmão. Ele tem que fazer um culto lá, tem que ir na casa. Ela olhou para mim, eu nem sei onde meu pastor mora. Aí eu falei, mas essas coisas quem tem que ver é o seu pastor. Falei para ela, eu estou sobrecarregada, cuidando de ovelhas que na verdade são de Deus, não é do homem. Eu cuido, não tem problema nenhum, mas eu tenho andado muito sobrecarregada. E a igreja aqui quase não tem membros, né? Mas o telefone toca e as pessoas me ligam, faço culto nos lares e eu tenho visto isso. As pessoas sentem a presença de Deus em mim, sentem a presença de Deus no quintal, as pessoas sentem a presença de Deus no meu esposo, mas as pessoas não congregam aqui. Elas querem uma casa que é bonita por dentro, uma casa que é bonita por fora. Lembrando que não somos nós que escolhemos a igreja. Lembrando que não somos nós, é Deus. Mas algumas pessoas dessas que batem no meu portão, pedindo para que eu vá lá, Deus já falou com elas que é para congregar aqui. Mas elas querem, insistem em uma casa que é bonita por dentro e bonita por fora. Que nós possamos investir na casa do Senhor. O próprio Deus falou que a casa dele, está aqui em 2 Crônicas 7:11 até o versículo 15, que a casa dele é lugar de sacrifício. Aqui a casa é feia por fora, não tem aparência exterior, mas Deus falou que é bonita por dentro. Bonita por dentro é porque a presença dele está. E se Deus falou que é para você congregar aqui, não olhe para a aparência exterior. Nós temos projeto de ir para um lugar maior, compramos bateria, violão, teclado. O teclado está velho, mas nunca ninguém tocou. O violão tá novinho, já levou 2 tombos, porque às vezes entra drogado aqui, eu não estou nem mais deixando os drogados pegar. Eu sempre pensei que as coisas de Deus eram de todo mundo, mas levou 2 tombos já, e eu estou falando, não, irmão, isso não é brinquedo, só quem souber tocar mesmo pode pegar, mas quem sabe tocar está morrendo em igrejas. Se você é desviado da casa do Senhor, está fora da igreja. Se você saiu da igreja, porque quando eu era de igreja grande, tantas pessoas para pouca obra que fica um tentando matar o outro. Enquanto outras igrejas que parecem que não tem aparência exterior, mas por dentro a presença de Deus, precisando de obreiros. Aí a pessoa está desviada, setada, sem entender que o Senhor está querendo que ela vá para uma igreja. Eu estava sendo muito perseguida numa igreja grande. Tudo que eu pegava para fazer, irmão, já arrancaram vassoura da minha mão. Eu peguei vassoura para varrer, arrancaram da minha mão, porque queriam aparecer pro pastor. E olha que eu fazia faxina, o pastor nunca estava lá. O pastor dificilmente me via fazendo faxina. Mas quando o pastor começou a vir muito na igreja, começou a arrancar vassoura da minha mão para varrer a igreja, limpar a igreja para o pastor ver. O pastor é humano, ele só vê aquilo que os olhos dele mostram. O Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o pastor dos pastores, vê todas as coisas. É esse que devemos servir em espírito e em verdade. Não estou dizendo que não é para agradar o pastor, não, irmão. Pode comprar uma barrinha de chocolate diamante negro, eu gosto muito. E agradar o pastor. Meu marido também gosta desse. Pode agradar o pastor e a pastora. Só para encerrar, eu sofrendo essa perseguição, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Senhor, onde houver um pastor com o joelho no chão, orando, pedindo obreiro, o Senhor me leva para lá? Porque eu estava cansada disso, dos outros tentar me matar. E nós fomos parar numa igrejinha, Olímpio Esteves, lá dentro da Vila Aliança. Meu marido até estranhou, foi a primeira vez que fomos congregar dentro de uma comunidade. Quem quer congregar, né? Teve um pastor que estava orando muito pela minha vida, eu ainda não era casada. Quando ele soube que eu estava na Vila Aliança, ele, humanamente falando, ele falou, irmã, tu foi para lá, tu é muito corajosa. Eu olhei assim, né, naquela época eu era membro, e eu falei assim, ué, pastor, não foi eu que fui, foi Deus que me levou. E eu não consegui entender que um pastor não entendesse isso, mas hoje eu entendo que muitas vezes não conseguimos ser 100% espiritual. Ele queria que eu congregasse na igreja dele, que é do lado de cá,
né? O que eu saí daqui para ir para dentro de uma comunidade congregar dentro da Vila Aliança? E eu orando, nós fomos lá. E Deus me deu 4 confirmações. Uma visita. Meu irmão Silvio me levou até lá, pastor Isaac, Olimpo esteve, pastor Isaac, amo muito. Beijo, pastor Isaac, pastor Adriano. Chegamos lá muito quebrado, ele sabe disso, muito arrebentado, eu e meu esposo. Ele me deu um convite do jantar de casais. Foi uma confirmação, porque eu tinha falado, eu estava recém-casada. Ganhei um convite do jantar de casais. Deus me deu mais 2 visões confirmando. Não eram boas, entreguei, ele falou, é de Deus, irmã, se foi de Deus, entrega, confirmação. Foram 4 confirmações. E congregando lá, a 4ª confirmação, quando eu disse para ele, falei, pastor, Deus me deu 4 confirmações, aliás, foram 5, 4 confirmações, eu vou estar congregando aqui. Ele olhou dentro dos meus olhos, deu um sorriso, ficou muito feliz, apertou a mão do meu esposo, ele gosta muito do meu marido, João, pastor Isaac, pastor Adriano. E no altar ele falou para a igreja inteira ouvir que nós estaríamos congregando lá e que ele estava de joelho no chão orando, pedindo a Deus obreiros que ajudassem na obra do Senhor e que nós éramos resposta de oração. Então, irmãos, não fica na igreja porque ela tem beleza por fora e beleza por dentro. Também não fique na igreja porque ela não tem aparência exterior, mas tem beleza por dentro. Fique na igreja que o Senhor colocar para você ficar. Mas de maneira nenhuma, fique fora do templo. Não é que o templo salva, mas é no templo que você vai aprender o que é certo, o que é errado. Mas procure verdadeiramente orar ao Senhor. Porque uma igreja que serve vinho na Santa Ceia não é a casa do Senhor. Eu não posso beber um copo de vinho. Se eu beber um copo de vinho, eu caio. O nosso Deus não tenta ninguém. Então, se eu congregasse lá e esse pastor me desse um copo de vinho, eu estaria sendo tentada, porque eu ia cair. E a queda, a tentação, é para a perdição. A aprovação do Senhor é para sermos aprovados pelo Senhor. E a tentação, ela vem de Satanás. Deus não tenta ninguém, para cairmos e nos perdermos da presença do Senhor. Procure uma casa do Senhor. Procure uma verdadeiramente. Ore ao Senhor para Deus te mostrar. Mas não fique fora da casa do Senhor. Porque lá dentro tem aqui, ó, promessas. Depois leia com calma. 2ª Crônica, capítulo 7. As promessas que o Senhor faz quando Ele vê. E a alegria. Lê o capítulo 6 também, a alegria de Deus. Lê 2ª Crônica, onde Deus se alegra com Davi. Fala para Davi, Davi, nunca ninguém pensou em fazer uma casa para mim. Não vai nessa onda de célula, não. O próprio Deus se alegrou quando veio no coração de Davi construir uma casa para ele habitar. Ele falou, olha, Davi, não habito em templos feitos por mão de homens, mas teu filho vai construir isso. Deus se alegrou. Vamos pensar hoje em alegrar o coração do Senhor, em vez de ir seguindo os nossos pecados, porque quando decidimos ficar numa igreja que prega pecado, é porque aquele pecado nos agrada. Amém? A paz do Senhor.